Sumita, então, começou a se esgueirar pela casa à noite com seu celular, tentando pegar alguma pista, algum flagrante de um possível caso entre Maera e Tarun. Ela estava determinada a encontrar alguma prova concreta, como uma foto ou uma gravação. Mas, por mais que tentasse, nunca conseguia nada. Maera já estava grávida e, fora os estranhos comportamentos de Arven e Tarun, nada mais parecia fora do lugar. E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, temos uma história real que vai te deixar de queixo caído e com a pulga atrás da orelha. Nossa jornada nos leva até Colombo, no Sri Lanka, onde aconteceu um crime horrível. O caso envolve um genro que acabou com a vida da própria sogra no apartamento deles. Mas calma, não é só mais um crime qualquer. O que torna essa história ainda mais complexa são as camadas de envolvimentos. O genro, os sogros e até o marido, todos de alguma forma impactados e envolvidos nessa tragédia. O que realmente aconteceu? Qual é a história por trás de tudo isso? Fica com a gente, porque vamos descobrir isso juntos. Antes de mergulharmos de cabeça na história, não se esqueça de deixar aquele like, comentar e se inscrever no canal. E claro, compartilhe essa história com seus amigos também. Agora, vamos continuar e entender o que aconteceu. Nossa história começa com um homem chamado Arven, que nasceu em 1990 na cidade de Colombo, Sri Lanka. Ele tinha uma irmã que se casou em 2017 e se mudou da cidade, deixando Arven morando com seus pais no apartamento deles, em Colombo. O pai dele, Tarun, já era aposentado e tinha sido funcionário público no Departamento de Assuntos Sociais, mas ainda estava ativo como conselheiro do partido. Sua mãe, Sumita, também era aposentada e passava a maior parte do tempo em casa. Arven, por sua vez, era conhecido como um cara simples, trabalhador e super dedicado aos pais. Ele se orgulhava muito de cuidar deles e era bem concentrado na sua educação. Durante a faculdade, conheceu Maera, uma mulher linda e inteligente, e logo os dois começaram a namorar. Parecia que tudo estava perfeito. Eles se formaram juntos e depois de um tempo, se casaram. No entanto, havia um desafio que Arven não podia esconder. Embora parecesse saudável, ele tinha problemas de fertilidade. O médico explicou que não era impossível para ele ter filhos, mas que seria preciso fazer tratamento constante e seguir uma dieta específica. Arven foi bem sincero com Maera sobre isso, e para surpresa dele, ela não se importou. O amor deles prevaleceu, e eles se casaram no dia 11 de dezembro de 2018, ambos com 28 anos. Depois do casamento, Maera foi morar com Arven e os pais dele. Na época, Arven tinha uma empresa de pisos de granito e azulejos, com filiais em outras cidades, o que o fazia viajar bastante a trabalho. Então, ele pediu para Maera deixar o emprego e ficar em casa para cuidar dos pais dele. Esse acordo, porém, foi o começo de muitos problemas entre Maera e sua sogra, Sumita. Segundo alguns vizinhos, as tensões começaram a surgir logo depois do casamento. As duas começaram a discutir com frequência, trocando insultos e até se agredindo. Sumita parecia não gostar de Maera desde o início, acusando-a de ser manipuladora e de ter se casado com Arven só por interesse financeiro. Ela chegou a chamá-la de garimpeira e dizia que Maera não se importava com o fato de seu marido ter problemas de fertilidade. Além disso, Sumita criticava Maera por ser preguiçosa e desleixada, reclamando que ela nunca lavava a louça ou varria a casa. Maera, por sua vez, achava que a sogra era obcecada por limpeza. Se alguém, por exemplo, encostasse nela, Sumita imediatamente tomava banho e a insultava, chamando-a de suja. No começo, Maera tentava ser paciente e tolerante com as constantes reclamações e desabafava suas frustrações com Arven. Mas, com o tempo, ela começou a se cansar e resolveu enfrentar a atitude excessivamente crítica de Sumita. Isso deixou Arven no meio da situação, sem saber para onde olhar. Ele pedia para as duas tentarem se entender, mas as coisas só pioravam. Em um momento de raiva, Maera acabou indo para a casa dos pais, mas Arven a trouxe de volta, pedindo que ela fosse mais paciente com sua mãe, que, segundo ele, estava se comportando de maneira infantil. Em outra oportunidade, Maera sugeriu que se mudassem e morassem separados dos pais dele para evitar mais conflitos. Mas Arven se recusou,
explicando que a saúde de seu pai não estava boa e que eles tinham o dever de cuidar dos pais. As discussões se intensificaram e, em vez de tentarem resolver os problemas, as duas passaram a falar mal uma da outra para os vizinhos. Sumita dizia que Maera era uma nora desrespeitosa e negligente, enquanto Maera contava para todo mundo que sua sogra era uma mulher controladora e difícil de lidar. O ambiente em casa ficou insustentável, e a tensão só aumentou cada vez mais. Depois de 3 meses de casamento, Maera e Arvin ainda estavam tendo dificuldades para engravidar. As notícias do médico não eram nada animadoras. Arvin não estava apresentando muita melhora em relação aos seus problemas de fertilidade. Eles tentaram diversos tratamentos, até se aventuraram em um ritual estranho e estressante com o feiticeiro, mas nada parecia dar certo. Então, de repente, Arvin teve uma ideia completamente chocante e absurda. Ele pediu ao pai, Tarun, que dormisse com sua esposa, Maera, para que ela pudesse engravidar. Era um pedido totalmente insano, algo que, em sua vida inteira, Tarun jamais teria imaginado. Claro, seu pai ficou chocado, mas Arvin foi persistente, implorando e convencendo não só Tarun, mas também Maera, a aceitar o plano, tudo isso mantendo o segredo de Sumita, a mãe de Arvin. É difícil entender como eles não consideraram alternativas mais razoáveis, como adoção ou fertilização in vitro, né? Mas, ao invés disso, o trio optou por manter esse segredo bizarro, acreditando que seria mais fácil não levantar suspeitas e evitar qualquer tipo de drama. Especialmente com Sumita, que já tinha uma grande aversão por Maera, e quem sabe o que ela faria se soubesse a verdade. Assim, esse segredo ficou só com eles. Avançamos para abril de 2019. Um dia, enquanto voltava do supermercado, Sumita flagrou Maera saindo do quarto dos sogros. Desconfiada, perguntou: "O que você estava fazendo no meu quarto?" Maera, de forma descontraída, respondeu: "Ah, só estava trazendo um café", enquanto Tarun estava sentado na beira da cama. Apesar da explicação parecer simples e inocente, Sumita não conseguiu se livrar da sensação de que algo estava errado. Com o passar do tempo, outros pequenos acontecimentos alimentaram as suspeitas de Sumita. Certa noite, ela percebeu que Arvin estava acordado até tarde na sala assistindo TV, enquanto Tarun saía de seu quarto com Maera atrás dele. Alarmada, Sumita tentou confrontar o filho, mas Arvin, rapidamente, a afastou e a levou de volta para o quarto. Embora fossem apenas incidentes isolados, esses momentos deixaram uma marca em Sumita, criando uma dúvida crescente em sua mente. Sumita, então, confidenciou suas suspeitas ao irmão mais novo de Arvin, que morava fora da cidade. Porém, em vez de levar a sério a preocupação dela, ele a ignorou, sugerindo que ela poderia estar imaginando coisas por causa dos efeitos colaterais da medicação para diabetes. Mesmo assim, Sumita não conseguiu afastar a sensação de que algo não estava certo. Foi então que, em agosto de 2019, Maera e Arvin deram a notícia. Maera estava grávida de 3 meses. A família ficou radiante, e até Sumita, aliviada, pensou: "Uau, talvez os tratamentos de fertilidade do meu filho realmente tenham funcionado." Mas a curiosidade de Sumita não deixou ela descansar. Ela decidiu ir até o médico de Arvin para checar o progresso do tratamento. Para o choque dela, o médico revelou que a condição de Arvin não havia melhorado, e que, do ponto de vista médico, a gravidez parecia impossível. Mesmo assim, o médico sugeriu que poderia ser um milagre, uma bênção de Deus, lembrando-a de que, quando se trata da vontade divina, nada é impossível. Enquanto essa explicação do médico poderia ter confortado outras pessoas, Sumita ficou ainda mais desconfiada. Seu instinto lhe dizia que a gravidez de Maera não era um milagre, mas o resultado de algo bem mais escandaloso. Convencida de que estava certa, ela confrontou Arvin, acusando-o de não ver o óbvio, que Maera estava tendo um caso com o próprio pai dele, Tarun. "Esse bebê não pode ser seu", ela disse, "deve ser do seu pai." Mas Arvin negou tudo, insistindo que sua mãe estava exagerando, que ela estava criando uma história do nada. Até Tarun, seu próprio pai, negou as acusações, afirmando que tudo não passava de imaginação de Sumita. Sem uma confissão de nenhum deles, Sumita teve que recuar, relutante, sem saber mais o que acreditar. Mesmo com o tempo passando, as dúvidas de Sumita não sumiram. Sempre que a casa ficava em silêncio,
ela tentava confrontar Maera, dizendo coisas como: "Você andou mexendo com meu marido, não foi?" Toda vez, Maera negava e se retirava para seu quarto, tentando evitar mais brigas. Sumita, então, começou a se esgueirar pela casa à noite com seu celular, tentando pegar alguma pista, algum flagrante de um possível caso entre Maera e Tarun. Ela estava determinada a encontrar alguma prova concreta, como uma foto ou uma gravação. Mas, por mais que tentasse, nunca conseguia nada. Maera já estava grávida e, fora os estranhos comportamentos de Arven e Tarun, nada mais parecia fora do lugar. O que mais parecia alimentar as suspeitas de Sumita foi perceber que Arven estava conversando em segredo com o pai mais do que o normal. Em um momento de desespero, ela vasculhou o celular de Tarun e encontrou uma mensagem antiga de Arven, que dizia: "Em 1 hora, entre, papai." Para Sumita, isso foi o suficiente para dar força à sua teoria. Ela acreditava que Maera havia enviado a mensagem, usando o telefone de Arven para esconder a traição. No entanto, mesmo com suas teorias, ela não conseguia convencer Arven, o que a deixava cada vez mais frustrada. Em setembro de 2019, Tarun foi hospitalizado com coronavírus e Sumita passou a maior parte do tempo no hospital, cuidando dele. Em 19 de setembro, enquanto Maera, já com 4 meses de gestação, estava sozinha em casa, Sumita voltou inesperadamente por volta das 13 horas. Quando Maera a cumprimentou educadamente com "Como ele está, senhora?", Sumita se irritou instantaneamente. "Não é da sua conta. Por que você se importa? Você sente falta dele?", gritou ela, furiosa. Em um acesso de raiva, começou a quebrar tudo na mesa de jantar, soltando palavras duras e cruéis contra Maera. O barulho chamou a atenção dos vizinhos, que bateram na porta e gritaram, mas ninguém atendeu. Tentaram ligar para a família, mas só tinham o número de Tarun. Preocupados, os vizinhos contactaram Tarun no hospital e, alarmado, ele pediu que Arven fosse imediatamente para casa para checar a situação. Por volta das 16 horas, Arven chegou e bateu na porta, mas ninguém respondeu. O silêncio dentro do apartamento era estranho, quase inquietante. Um vizinho sugeriu escalar a janela do quarto de Arven, mas isso não deu certo. Por fim, o segurança do prédio trouxe uma escada e Arven conseguiu entrar pela janela da cozinha. Dentro do apartamento, ele encontrou sua mãe, Sumita, caída no chão, imóvel, sem respirar. Em pânico, ele vasculhou o apartamento e encontrou Maera, deitada na cama, parecendo desorientada, mas sem ferimentos. Enquanto Arven chamava a polícia, Maera, entre lágrimas, disse que um ladrão havia invadido o apartamento, atacado sua mãe e fugido. Mas, quando Arven começou a chorar, Maera não aguentou mais e desabou. Soluçando, ela confessou: foi ela quem atacou Sumita. Ela pediu desculpas, implorando por perdão, dizendo que nunca imaginou que as coisas chegariam a esse ponto. A tragédia abalou profundamente Arven, sua irmã e seu pai. Todos esperavam que, com a gravidez de Maera, as coisas melhorassem, que a paz reinasse entre ela e Sumita. No entanto, a situação foi se deteriorando, se transformando em uma espiral de violência. Embora a família soubesse que Sumita havia sido cruel com Maera, não conseguiam justificar o que ela fizera. O ressentimento de Sumita para com Maera era evidente desde o início. Mesmo antes do casamento, ela não gostava de Maera e fazia de tudo para dificultar a relação. A família achava que o casamento traria mais harmonia, mas só fez piorar. As brigas físicas entre as duas mulheres se tornaram cada vez mais frequentes, e os vizinhos chegaram a relatar que, em uma ocasião, Sumita jogou um vaso de planta em Maera, sem nenhum motivo aparente. Maera contou aos investigadores que, no dia do incidente, sua sogra, Sumita, voltou do hospital mais furiosa do que nunca. Ela começou a lançar objetos em Maera, copos, bules, e gritar insultos pesados, não só para Maera, mas também para o bebê que ela carregava. A situação piorou ainda mais quando Sumita arremessou uma secadora de roupas no ombro de Maera e, em seguida, pegou uma barra de ferro do galpão, batendo com ela na cabeça e no estômago de Maera. Com medo pela sua própria segurança e pela do bebê, Maera não teve outra escolha a não ser reagir. Ela conseguiu tomar a barra de ferro das mãos de sua sogra e revidou. Depois de meses de abuso e tensão, Maera chegou ao seu limite. Em um momento de desespero e raiva, ela golpeou Sumita várias vezes,
até que a sogra desmaiou e, tragicamente, morreu ali mesmo no apartamento. Quando a polícia chegou, Arven e seu pai, Tarun, contaram toda a verdade, incluindo o acordo insano e secreto entre Tarun e Maera, que havia sido planejado por Arven em sua tentativa desesperada de ter um filho biológico. Os dois homens estavam cheios de arrependimento, lamentando profundamente tudo o que aconteceu. Mas a irmã de Arven estava furiosa, culpando-os pela situação distorcida que acabou resultando na morte de sua mãe. O caso chocou todos, mas, surpreendentemente, não houve acusações contra Arven ou seu pai. A polícia concentrou sua investigação apenas em Maera, que confessou ter matado a sogra em legítima defesa. Devido à sua gravidez e à pandemia em andamento, o julgamento foi adiado. Durante esse período, as autoridades deram todo o suporte necessário a Maera, enquanto ela se preparava para dar à luz seu filho, que nasceu no final de fevereiro de 2020. Enquanto Maera aguardava o julgamento, Arven e seu pai continuaram morando no apartamento da família. Maera, por sua vez, foi enviada para uma instalação prisional especial para mães, onde poderia amamentar seu filho com segurança, sem correr riscos devido à pandemia. O julgamento finalmente aconteceu em fevereiro de 2021, no Tribunal Superior de Colombo. Após a análise das provas, o tribunal considerou Maera culpada por agressão que levou à morte de sua sogra. Ela foi condenada a 15 anos de prisão, e a guarda do filho foi concedida a Arven, que prometeu criá-lo no mesmo apartamento onde toda essa história trágica se desenrolou. Embora os procedimentos legais tenham chegado ao fim, as cicatrizes emocionais deixadas por esses eventos trágicos e bizarros nunca mais sairiam da memória da família. Que lições podemos aprender com essa história?